Podemos começar com uma citação. Os seres humanos têm necessidade de uma superfície sobre a qual viver, que em geral deve ser plana. O Criador é onisciente, então sabe perfeitamente que nós precisamos de uma superfície plana para viver. O Criador é infinitamente sábio e então naturalmente deu às suas criaturas tudo aquilo de que tem necessidade. Esta é uma prova teológica de que a Terra não é uma esfera. Esse trecho sobre a forma plana da Terra, cito assim, solto, com o propósito de suscitar a pergunta pela sua procedência histórica. Se perguntarmos por sua fonte, o trecho parece provavelmente datar de uma época perdida no fundo dos tempos ignorantes. Uma resposta alternativa, algo parecida, diz que se o texto for recente ou mesmo de hoje, é uma reminiscência, um resquício dessas eras primitivas, incultas, um fruto de uma cabeça fechada ao progresso da ciência, uma cabeça que reluta em manter pontos de vista desenganados. Hoje é notória a existência de grandes grupos e conhecidas pessoas que desconfiam da forma do planeta ou mesmo decididamente acreditam numa Terra plana. A noção de terraplanismo entrou no vocabulário geral, inclusive para conceituar crenças análogas. Portanto, o trecho que abre a palestra parece provavelmente ou coisa de épocas passadas, ultrapassadas, ou coisa de quem está como que preso naquelas épocas. Adianto, não é uma coisa nem outra. Vejamos o argumento. Vejamos já de princípio, as palavras são de William Carpenter, em seu livro 100 Provas de que a Terra não é um globo, publicado por conta própria em 1885. O trecho da citação inicial foi destacado pelo historiador italiano Alessandro Barbero, em um trabalho de pesquisa e divulgação sobre a ideia da Terra plana, que é a bibliografia básica desta palestra, o trabalho em que se baseia o todo desta minha apresentação e que muitas vezes será puramente reproduzido aqui. Aliás, o Projeto Crônico recomenda sempre a leitura do professor Barbero. Pois bem, o livro de William Carpenter não é coisa dos antigos, isto é, 1885 faz tempo, é um passado que nenhum de nós presenciou, mas não estamos falando da antiguidade ou da Idade Média, nem mesmo da assim chamada Idade Moderna, cronologia que vai aí de 1453 até 1789, até a Revolução Francesa. Não. O livro 100 Provas de que a Terra não é um globo, de William Carpenter, data de 1885 e foi publicado nos Estados Unidos, em Baltimore. Hoje, portanto, falaremos não de uma, mas de duas crenças que se apresentam aqui articuladas. De um lado, já percebemos, o terraplanismo. De outro, uma ideia quase universal entre as pessoas do nosso tempo. Uma crença, nesse sentido, nossa. Uma crença, é verdade, que já bem mais que centenária, mas seguramente atual. A ideia de que até os tempos modernos as pessoas estivessem convictas de que a Terra fosse plana. E essa crença de que tem havido tal ignorância cega até a modernidade, diz respeito ao período medieval, ou mais particularmente ao período medieval, Idade Média, Idade das Trevas, e menos à antiguidade esplendorosa que situamos os clássicos. Imaginam-se povos atrasados, crentes de que a Terra seja plana, ou então censurados em seus pensares ou dizeres pelas instituições das monarquias e da Igreja. O historiador estadunidense Jeffrey Russell mostra que a narrativa histórica que mais influenciou essa ideia de uma Idade Média ignorante sobre a forma do planeta e de uma suposta descoberta moderna da esfericidade é a narrativa sobre Cristóvão Colombo, a imagem de Cristóvão Colombo contra a resistência que encontrou para seus projetos de navegação. E a versão que menos ou mais temos em mente é a de que Colombo tem enfrentado a ignorância de seu tempo. Temos em mente que Colombo teve que enfrentar o desconhecimento sobre a Terra ser redonda. Conhecemos essa história provavelmente antes de ler, ouvir ou ver qualquer referência. Mas essa imensa popularidade da fábula sobre Colombo também tem que ver com as várias conhecidas versões que repetem, cada qual a seu modo, o conflito entre ele, Colombo, e a comissão da coroa espanhola de Salamanca, encarregada pelos reis católicos de avaliar o plano do navegador genovês.
Por exemplo, uma dessas versões é o conhecido filme 1492, A Conquista do Paraíso, de Ridley Scott. O filme começa com a seguinte narração, repare. 500 anos atrás, a Espanha era uma nação agarrada pelo medo e pela superstição, governada por uma coroa e uma cruel inquisição que perseguia homens por se atreverem a sonhar. Um único homem desafiou esse poder. Guiado pelo seu senso de destino, ele cruzou o mar das trevas em busca de honra, ouro e da maior glória de Deus. Também se pode citar um curta animado da Warner Bros. Em que o Pernalonga, sim, o Pernalonga aparece no mundo de Colombo. O desenho começa assim: 1492. O rei da Espanha e Cristóvão Colombo discutem a forma da terra. E logo se apresenta Colombo ali a discutir com o rei espanhol Fernando de Aragão. Redonda, plana. Redonda, plana. Bem, o homenzinho atrevido é arremessado para fora do palácio e junto com ele um globo que carregava para demonstrar sua concepção. É aí que aparece Pernalonga. O que Pernalonga faz? Claro, sua típica pergunta, não ouso imitar a voz. O que é que há, hein, velhinho? E Colombo lhe responde: estou chateado. Ninguém acredita em mim que a Terra é redonda. Pernalonga olha o globo, mão no queixo e diz: para mim parece redonda, velhinho. Bem, fora Pernalonga, os contemporâneos de Colombo julgavam mesmo que a Terra fosse plana? Foi assim? Ridley Scott poderia perguntar: não é verdade que aquela gente antiquada do clero e da nobreza, da monarquia centralizada, estivesse agarrada à ideia da Terra plana? Bem, a resposta expressa e pura: não é verdade. Sabiam muito bem que a Terra é redonda. Mas como pode ser? Como pode ser que soubessem se os planos de Colombo foram tantas vezes rejeitados e tiveram heroicamente de se provar? Como, se não aconteceu assim? Como pode ser que essa verdade seja tratada como certa e seja tão familiar entre a gente? Bom, comecemos pela demonstração do conhecimento que a época de Colombo, a gente do século XV, tinha sobre a forma da Terra. O mais importante tratado medieval sobre a forma da Terra foi escrito no século XIII por um monge, matemático e astrônomo chamado João de Sacrobosco, John of Hollywood, professor na Universidade de Paris. O livro de Sacrobosco intitula-se em latim De Esfera, Tratado sobre a Esfera. O tratado astronômico era muito conhecido entre os estudiosos, estava multiplicado em manuscritos, e assim que foi inventada a imprensa, estamparam o tão importante e consultado De Esfera. Foram 25 edições impressas em 30 anos, a partir de 1471. Mas não foi apenas Sacrobosco que pensou sobre o assunto, tampouco esses conhecimentos astronômicos só se estabeleceram com a difusão de tais edições ali no final do século XV, época de Colombo. Não, entre os anos 600 e 700, o monge Beda, um douto em tantas matérias, escreve sobre a forma da Terra. Tenhamos em conta que os anos 600 e 700 formam o auge daquela época que os ingleses chamam ainda hoje Dark Age, que seriam os séculos de maior obscurantismo. Mas no século VII, Beda escreve: nós chamamos a Terra globo, não porque não haja irregularidades de montanhas, planícies, mas porque, se consideramos todo o conjunto, a circunferência da Terra representa um globo perfeito. Não havia impressão, mas a obra de Beda era difusa, importava muito para o cálculo do calendário, das estações, do dia a dia, do ano religioso, enfim. Foi copiada, circulou e existem muitíssimos de seus manuscritos. Notemos o que Beda afirma ao escrever sobre por que os dias são mais longos no verão e mais curtos no inverno. O motivo por que os dias não são todos iguais é a rotundidade. Rotunditas é a palavra. A rotundidade da Terra. E Beda acrescenta: a Terra é redonda não no sentido de um escudo, mas antes de uma bola, redonda do mesmo modo de todos os lados. Outro monge escreve nesse sentido: a Terra é redonda como uma bola. Se não existissem obstáculos, poderíamos caminhar ao redor do mundo como uma mosca em uma maçã.
Essas explicações sobre a forma redonda repetem a correção que os filósofos gregos do período clássico realizaram sobre os pontos de vista de seus antecessores. Sim, a esfericidade da Terra não foi a primeira compreensão humana, o que é também intuitivo, mas está estabelecida desde pelo menos a Grécia 600 anos antes de Cristo. Repetindo os modelos ancestrais mais comuns, Homero e depois muitos dos pré-socráticos concebiam o mundo no formato de um disco, mais especificamente, em seu caso, no formato de escudo, um objeto familiar àquela experiência. Mas os filósofos do período clássico, e desde pensamentos como os de Pitágoras e Parmênides, 600, 500, 400 anos antes de Cristo, teorizavam uma Terra redonda. Das muitas explicações dadas no período que se tem por clássico, basta mencionarmos como índice este simples experimento sugerido por Aristóteles. A Lua. A sombra da Terra projeta-se em certos momentos sobre a Lua. A sombra da Terra projetada sobre a Lua é, em toda circunstância, sempre circular. Bom, há apenas um corpo que projeta uma sombra que é sempre circular, quaisquer que sejam as posições. Somente uma esfera projeta uma sombra que é sempre circular. Bom, e a Bíblia? A Bíblia talvez não deixe cristalino que a Terra seja redonda. Ao contrário, em Apocalipse 7:1, lê-se: "E depois vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos, ou 4 ângulos, da Terra." Bom, se a Terra tem 4 cantos, enfim. Cosmo Indicopleutes, quase 600 anos após Cristo, escreve, interpretando Isaías capítulo 104, sobre este céu estendido como uma cortina, como uma tenda, sobre a terra que a este ponto é plana. Nesta época, sim, pode-se encontrar algum autor cristão que diz a terra na verdade é plana. Alessandro Barbero sublinha que estamos falando dos primeiros autores cristãos. Os primeiros cristãos são convictos de que eles têm uma verdade nova e de que todas as antigas verdades de antes podem ser falsas como seus falsos deuses. Mas no mundo cristão da mesma época, e mesmo séculos antes, já se produziam divisões a respeito desse tema, mesmo entre os que tinham a Bíblia como fonte máxima. Então os equívocos dos cristãos preocupam os patriarcas da Igreja, que escrevem sobre isso. Basta citar quem deles influenciou, mais do que todos, os séculos seguintes: Santo Agostinho. Santo Agostinho, no final do século IV e início do século V d.C., parece endossar o consenso greco-romano de que a Terra é um globo, embora um comentador de sua obra assinale passagens que podem nos levar a rediscutir a questão. Mas, num caso ou no outro, enfim, a despeito da convicção de Agostinho, o que importa notar é que ele reprova aquela, direi assim, postura interpretativa precipitada em desfavor dos pagãos. Ouçam Santo Agostinho. Frequentemente um pagão conhece a terra e os céus e o movimento das estrelas, e este conhecimento o possui com certeza, porque vem da razão e da experiência. Trata-se de um trecho do livro intitulado De Genesis ad Litteram, isto é, sobre a interpretação literal de Gênesis, que, entre outros, chama atenção para as imagens, para o aspecto metafórico das Sagradas Escrituras. E Santo Agostinho deixa claro que julga ofensivo, desagradável e prejudicial aos cristãos que um cristão pretenda justificar determinados erros crassos com sua leitura limitada da Bíblia. Bem, a continuidade das tradições cristãs e sua comunicação com as referências greco-romanas logo desfizeram as teorias de terra plana. Os religiosos serão os bastiões do conhecimento por muitas eras. O monge Beda, aliás, sublinha que na Bíblia e também na língua comum fala-se em orbe do mundo. Macróbio, que viveu entre o IV e o V séculos, estudioso da obra do romano Cícero e principalmente dos tratados ptolomaicos, escreveu por vezes sobre astronomia e cosmografia. E lá nos manuscritos de Macróbio o planeta aparece inequivocamente: globus terrae, esfera terrestre. Pois bem, como resume o historiador alemão Klaus Vogel, desde o século VIII, nenhum cosmógrafo digno de nota questionou a esfericidade da Terra. Bom, então sabiam todos que a Terra é redonda?
É claro que há sempre quem ignore determinada coisa. Entre o século XI e o século XII, há um douto chamado Guilherme de Conches. Guilherme de Conches escreve um tratado de filosofia em que concebe uma conversa entre um douto e um leigo que não resiste à circunstância de apresentar suas desconfianças sobre a forma da Terra, título do capítulo em que se lê o diálogo. O leigo diz ao douto algo como: não estou tão certo sobre a forma da Terra, mas realmente é redonda, como dizem? Não sei. E o douto lhe responde: algumas pessoas são como os animais, porque confiam em suas sensações em vez de confiarem na razão. Depois o douto apresenta um raciocínio. Uma cidade localizada no extremo oriente de uma terra plana. Nessa cidade, o sol nasce, e entre a aurora e o meio-dia haveria o menor instante. Depois teríamos até o poente uma saga inexplicavelmente longa, que na verdade não há. O leigo, que faz o papel do ingênuo a quem se explicam as coisas como são, é o Duque da Normandia. Sim, um duque. Não são apenas os humildes, não são apenas os comuns que podem chegar a não saber o que, entre aspas, todos sabem. Isto é, aquilo que os que sabem a questão sabem. Mas naquele, digamos assim, universo cultural em que se destacam o clero regular e o clero secular, em que se destacam, enfim, os membros da igreja, a nobreza não correspondia a uma posição social de superioridade, por assim dizer, intelectual, científica, erudita, como pode dar a pressupor a comparação com as elites modernas, cuja prerrogativa geral está vinculada a prerrogativas chamadas educacionais e de informação. É importante ao estudo da história notar, tanto quanto possível, as diferenças que existem entre os tempos históricos. E é igualmente importante notar as semelhanças. Há a possibilidade onipresente de que haja uma pessoa alheia ou um grupo alheio ou mesmo um enorme número de alheios àquilo que se sabe com certeza. Assim, embora se possam delinear tendências, não é elementar definir quais e como eram os consensos, também em razão das fontes que há para consultar, porque não estamos falando de povos em que estão todos escrevendo ou deixando alguma coisa que suporte o passar do tempo. A própria ideia de consenso tem uma ligação com a possibilidade histórica de formar e de reconhecer o consenso, uma possibilidade mais próxima dos dias de hoje. Enfim, os meios para saber são escorregadios, mas parece que dizer a Terra é redonda não surpreende ninguém da Idade Média. Não é algo de inaudito se repararmos, como lembra o historiador Alessandro Barbero, por exemplo, as imagens do imperador medieval, a estátua equestre, as miniaturas que retratam Frederico Barbarroja, as representações dos imperadores bizantinos. Em todas as imagens, os soberanos sempre têm em mãos o símbolo do seu poder sobre o mundo, um globo. Ou seja, mesmo quando a forma da Terra não era uma questão de ciência e filosofia, a Terra parecia costumeiramente como um globo, uma esfera. Certo, a esfericidade da Terra é um conhecimento então consolidado. Mas quais foram os problemas para Colombo, portanto, convencer a comissão, a Rainha Isabel, a Espanha? O primeiro problema é este. Sim, esse Colombo quer ir para lá, mas e a zona tórrida? Zona tórrida, o que é isso? A tradição filosófica, científica, especulava. O mundo é gélido nos polos, depois há uma zona temperada onde se pode viver, e no meio a temperatura é muito quente. Na linha equatorial, o clima deve ser insuportável, intransponível. Esse, sim, é um engano ainda não resolvido e que, aliás, também preocupa Colombo, porque faltavam indicações contrárias. Mas percebam que, assim como 2 milênios mais cedo, a Comissão de Salamanca não fechava a questão. Não fugia do melhor conhecimento, nem sequer estava em oposição a Colombo. Era a hipótese tida mais fundamentada, a hipótese que o desafio de Colombo talvez pudesse desfazer. Mas a coroa arriscaria somas tão vultuosas naquela empreitada? As dúvidas da comissão não eram nada absurdas. O verdadeiro problema, fora o dinheiro do reino, o verdadeiro problema técnico estava aqui. Na comissão, os cálculos de Colombo são considerados improváveis. Dizem, não parece ser possível. Nossa opinião é que não dá, não chega. E tinham razão.
Colombo apresentou cálculos completamente impertinentes, por demasiada vontade de acertar ou mesmo por má fé. Colombo consultou todas as estimativas que existiam sobre a circunferência da Terra e adotou a que lhe era mais favorável. Leu Marco Polo e considerou que a China estava o mais ao leste possível, aproximando a chegada de Colombo pela navegação a oeste. Colombo disfarçou milhas marítimas como milhas terrestres. Em suma, conclusão: a distância em milhas do arquipélago das Canárias ao Extremo Oriente seria o equivalente a 4.500 quilômetros. A verdadeira distância é de 22 mil quilômetros. Em outras palavras, morreriam todos nas 3 caravelas, em pleno oceano, não fosse a Terra que iriam encontrar e que não imaginavam que existisse ali. Bem, o arrojo do navegador genovês rendeu-lhe, digamos, um sucesso alternativo. Mas a comissão julgadora tinha ótimas razões para a contestação, razões que não tinham a ver com terra plana, terra redonda. Mas como é então que surgiu esta história dos doutos de Salamanca que recusam a esfericidade da Terra e, pois, dificultam o ótimo projeto de Cristóvão Colombo? Aqui a pesquisa fundamental é a do já citado historiador estadunidense Jeffrey Russell. Ele aponta que a fábula é fruto da criatividade de Washington Irving, grande escritor, famoso nos Estados Unidos, que publica no século XIX um livro intitulado A Vida e as Viagens de Cristóvão Colombo. Washington Irving sabe que Colombo encontrou dificuldades na comissão de Salamanca. Não sabe muito mais. Então descreve essa cena luxuosa por páginas e páginas e cria a imagem que conhecemos. O livro é um sucesso e seu discurso se espalha na memória coletiva. A vitória da modernidade americana, aliás, é tão decisiva para o país de Washington Irving que a cena do intrépido Colombo adquire foros monumentais na nação. O Capitólio recebeu e tem até hoje as portas de bronze onde está imortalizado Cristóvão Colombo a enfrentar a comissão de Salamanca. Columbus Doors, que recentemente sofreu com a invasão de 6 de janeiro. Bem, a invasão, ironicamente, contou com a força do terraplanismo, que William Carpenter, num contexto muito diferente, acabou por inaugurar nos Estados Unidos. William Carpenter não esteve e não está sozinho. Ele próprio já escrevia em apoio a um escritor inglês que o precedeu na defesa da Terra plana. E os seus sucessores, como a Sociedade da Terra Plana, hoje extravasam fronteiras nos 4 cantos do mundo. Em outras palavras, concluo, é hoje e desde o século XIX que se escreve sistematicamente para demonstrar que, na verdade, a Terra é plana. Para terminar, volto ao personagem de Pernalonga e Cristóvão Colombo. No desenho, eles chegam finalmente à terra firme. É a América, eles já sabem, não poderia ser assim, claro, mas vamos ao desenho, essa história sobre a América fica para outra apresentação. É a América, e Pernalonga comemora. Consegui, Pernalonga descobriu a América. Mas Colombo chama o coelho. Pernalonga, quem descobriu a América? Já em posição gloriosa, com seu estandarte fincado ao chão. Pernalonga baixa a bola, diz que deixa o crédito para o companheiro e encerra. Não mudem os livros de história só por minha causa. Muito obrigado.